Você já sentiu o peso da invisibilidade? Aquele silêncio ensurdecedor do mundo passando por você, como se sua existência fosse um mero borrão no fluxo contínuo da vida? Um sentimento incômodo de que, mesmo cercado por multidões, você está fundamentalmente sozinho, um ponto minúsculo e indistinto na vasta tapeçaria humana. Se essa sensação ressoa em você, se você já se olhou no espelho e viu alguém que o próprio reflexo parecia questionar, então a história que estamos prestes a desdobrar tem uma ligação profunda com a sua. Não se trata apenas de uma narrativa, é um convite para redefinir o que significa ser visto, para desafiar as fronteiras da nossa própria percepção e para reconhecer a centelha de heroísmo que reside em lugares inesperados. Frequentemente, a sociedade nos ensina a admirar o grandioso, o publicamente reconhecido, o que brilha intensamente sobre os holofotes. Mas a verdadeira essência da coragem, a chama mais pura da compaixão, muitas vezes se esconde nas sombras, nos gestos silenciosos, nas vidas que passam despercebidas. Estamos aqui para contar a história de um homem que personificava essa invisibilidade. Um homem cujos dias eram uma tapeçaria tecida com os fragmentos que o mundo descartava. Ele era Jonas, um nome que, para a maioria, significava apenas um espectador passivo da existência alheia. Seu palco era o asfalto frio, suas companhias os ecos da cidade que ainda dormia. O som de seu carrinho arrastando-se pelo concreto era a trilha sonora de sua vida, um lembrete constante de seu lugar, ou melhor, da sua falta dele, no vibrante mosaico urbano. Ele não era um homem de ambições grandiosas, nem de riquezas materiais. Sua busca era por algo mais fundamental, o sustento de cada dia, a dignidade intrínseca a um trabalho honesto, por mais marginalizado que fosse. Jonas possuía um conhecimento íntimo da cidade, um mapa mental detalhado de suas artérias e veias, das cicatrizes ocultas em seus becos, dos segredos que a noite revelava apenas aos seus olhos atentos. Ele era um observador silencioso, um detentor de um conhecimento silencioso, em um mundo que parecia deliberadamente cego para sua presença. Contudo, a vida, em sua imprevisibilidade caótica, reserva momentos que desafiam a ordem estabelecida, que forçam o mundo a olhar, mesmo que relutantemente, para aqueles que sempre estiveram à margem. Um fim de tarde, tingido pelas cores douradas do pôr do sol e impregnado pelos aromas reconfortantes de refeições caseiras, trazia consigo uma falsa sensação de paz. Era a calma antes da tempestade, um prelúdio para a ruptura que viria de forma abrupta e aterrorizante. Um grito. Não um grito comum, mas um rasgo agudo, ecoando desespero e pavor, que perfurou a tranquilidade habitual da rua. Logo em seguida, a visão assustadora de fumaça negra e densa, emergindo como um prenúncio de destruição de uma casa outrora charmosa. O fogo, insaciável em sua fome, dançava vorazmente, ameaçando consumir não apenas uma estrutura física, mas a própria alma de uma família. E, no epicentro do caos, um som que paralisou Jonas, um som que ecoou mais fundo do que qualquer outro, o choro aterrorizado de uma criança, presa, sozinha. Neste exato momento, o véu da invisibilidade que cobria Jonas começou a se dissipar, não por desejo do mundo, mas por uma força interior que ele sequer sabia possuir. Ele não hesitou. O perigo iminente, o risco à própria vida, tudo isso se tornou irrelevante. Naquele instante crucial, ele deixou de ser o catador de lixo, o homem ignorado. Ele se tornou algo mais primordial, mais humano. Um ser impulsionado pelo instinto mais profundo de proteção a uma vida inocente. Uma porta arrombada, um mergulho em um inferno de fumaça sufocante. O palco estava montado para a revelação de um heroísmo que a sociedade, em sua superficialidade, havia ignorado por tempo demais. O cenário se materializou diante dele com uma crueza sensorial avassaladora. O ar, antes impregnado pelo aroma adocicado do entardecer, agora era um coquetel acre de fumaça e desespero. As chamas, de um laranja vibrante e ameaçador, lambiam as paredes da casa com uma ferocidade faminta, criando sombras dançantes que distorciam a realidade já caótica. O som predominante não era mais o arrastar familiar de seu carrinho, mas uma cacofonia de estalos crepitantes, o barulho estrondoso de materiais cedendo ao calor infernal e, mais pungente de todos, o choro agudo e descontrolado de uma criança.
Este era o mundo de Jonas, antes de ser lançado em um turbilhão de circunstâncias que forçariam a própria cidade a, finalmente, notá-lo. Sua rotina, um ciclo previsível de recolher o que era descartado, de existir nas margens, foi brutalmente interrompida por um evento que não pedia licença. A casa, um pequeno oásis de normalidade em sua jornada diária, de repente se transformou em um vulcão em erupção. A normalidade, tão frágil e efêmera, desmoronou em segundos, deixando apenas a devastação. O grito da criança, um apelo cru e desesperado, foi a campainha estridente que ressoou não apenas pelos tímpanos de Jonas, mas por sua alma. Não era um chamado para a aventura, era um grito de socorro que o arrancou de sua habitual resignação e o lançou em um território desconhecido, um lugar onde ele não podia mais ser um espectador passivo. A fumaça negra que subia aos céus não era apenas um sinal de incêndio, era a cortina que se abria para o drama de sua vida, um chamado de aventura que o forçou a deixar para trás o único mundo que conhecia. A porta cedeu com um rangido de protesto, o impacto ecoando no caos crescente. Jonas avançou, ignorando o ar que queimava seus pulmões e a fuligem que cega seus olhos. Seus passos eram incertos, guiados mais pelo som angustiado do choro infantil do que pela visão turva que a fumaça permitia. Ele sabia que estava entrando em um ambiente hostil, um labirinto de fogo e medo. Cada passo era uma aposta, um teste de sua própria coragem em face do perigo iminente. O medo, um companheiro constante em sua vida de invisibilidade, agora se manifestava de uma forma mais visceral, mas curiosamente era ofuscado por uma determinação recém-descoberta. Era como se a vulnerabilidade que o definia até aquele momento se transformasse em uma força inesperada. Seus dedos calejados, acostumados a sentir a textura áspera do lixo, agora procuravam freneticamente por um pequeno corpo encolhido. A visão da menina, encolhida em um canto, seu rosto marcado pela fuligem e pelas lágrimas, atingiu Jonas com a força de um soco. Ele viu não apenas uma criança em perigo, mas um reflexo de uma vulnerabilidade que ele mesmo conhecia intimamente. A decisão de se aproximar, de oferecer o conforto de seu próprio corpo, não foi calculada. Foi um instinto puro, um ato de empatia que transcendeu as barreiras sociais e a própria autopreservação. Sua jaqueta surrada, símbolo de sua humilde existência, tornou-se um escudo improvisado, um abraço de proteção contra o terror que a cercava. A resistência inicial, o reflexo natural de se afastar do perigo, foi esmagada pela necessidade urgente de agir. Era um momento de transcendência, onde as limitações de sua vida socialmente definidas eram deixadas para trás, substituídas pela necessidade inegociável de proteger um inocente. Guiando a menina com uma delicadeza surpreendente, Jonas avançou em meio ao calor sufocante e à visibilidade quase nula. A descida pelas escadas foi precária, cada degrau um risco de queda, uma potencial tragédia agravada. O mundo exterior, antes dominado pelo som do fogo, agora se abria para a visão de rostos aflitos e vozes em pânico. A mãe, com os olhos arregalados de terror e esperança, estendia os braços. A entrega da menina foi um momento carregado de uma emoção crua e palpável. O abraço que se seguiu entre mãe e filha, um redemoinho de lágrimas de alívio e gratidão, era um testemunho silencioso do poder de um ato de coragem. Para Jonas, aquele momento representou a travessia de um limiar intransponível. Ele havia entrado no incêndio como um homem invisível, mas estava emergindo como um agente de mudança, alguém que havia alterado o curso do destino de uma família. A fumaça que cobria seu corpo e suas roupas não conseguia mais ocultar a luz que emanava de seu interior. Ele havia cruzado um ponto sem retorno, onde sua vida e a percepção que os outros poderiam ter dele jamais seriam as mesmas. Enquanto os bombeiros chegavam e assumiam o controle da situação, extinguindo as últimas labaredas e garantindo a segurança da área, Jonas se afastou discretamente. O caos controlado pelas autoridades contrastava com o caos interno que ele sentia. Ele observou a comoção à distância, as sirenes, os olhares curiosos dos vizinhos. Seus pensamentos eram uma mistura de alívio pela segurança da menina e um sentimento persistente de incômodo. Ele havia agido em um impulso de humanidade, sem esperar reconhecimento, mas a atenção súbita que a família recebia, o foco em sua tragédia, contrastava de forma gritante com a sua própria reclusão.
A gratidão expressa pelos pais da menina, embora sincera, parecia insuficiente para preencher o vazio da invisibilidade que ele sentia retornar, como uma maré que volta a cobrir a areia. Ele se viu diante de um dilema silencioso. Deveria aceitar a efêmera visibilidade que sua ação lhe concedeu ou retornar à segurança e ao anonimato de sua existência anterior? A tentação de ser visto, de ter sua existência confirmada pelo olhar alheio, era forte. Mas o medo do escrutínio, da exposição de uma vida tão simples e marcada pela solidão, era igualmente poderoso. Aquele momento de crise não era sobre o fogo, mas sobre a identidade. A repercussão da história, impulsionada pela mensagem emocionada da mãe nas redes sociais, tomou uma proporção inesperada. A narrativa daquele anjo anônimo se espalhou como fogo, atiçada pela necessidade humana de acreditar em bondade e coragem genuínas. Jonas, de repente, não era mais apenas um catador de lixo. Ele era o protagonista de uma história que ressoava profundamente com a experiência de muitos. A luta contra a invisibilidade, a busca por reconhecimento, a esperança em atos de bondade. Ele se tornou um símbolo, a materialização daquela faísca de esperança que surge quando menos se espera. A jornada que ele empreendeu, de ser uma sombra a se tornar um farol, atingiu seu ápice com essa revelação pública. O prêmio não foi tangível, não foram riquezas ou fama duradoura no sentido tradicional, mas a confirmação de sua própria humanidade, um reconhecimento de sua existência que transcendia as aparências. Ele havia enfrentado seu medo de ser visto, e ao fazê-lo, havia resgatado não apenas a menina do incêndio, mas uma parte de si mesmo que estava sufocada pela invisibilidade. A recompensa foi a validação de seu valor intrínseco, um presente inestimável para alguém que havia passado a vida sentindo-se como se não estivesse ali. A onda de reconhecimento, embora inicialmente avassaladora, gradualmente se transformou em uma aceitação mais serena. Jonas não buscava os holofotes, mas aprendeu a navegar na nova paisagem de sua visibilidade. As pessoas o cumprimentavam na rua, ofereciam sorrisos genuínos e, ocasionalmente, palavras de agradecimento. A dinâmica de suas interações mudou, mas a essência de sua personalidade permaneceu. Ele continuou seu trabalho, mas agora com uma diferença sutil, porém significativa. Havia um brilho em seus olhos que antes não existia, uma serenidade que provinha de saber que sua vida importava, que seus atos haviam feito a diferença. A estrada de volta não foi um retorno ao anonimato, mas uma integração do herói em sua própria história. Ele percebeu que a verdadeira transformação não estava em deixar de ser invisível, mas em carregar consigo a consciência de sua própria importância, independentemente do olhar alheio. As cicatrizes do incêndio, tanto as físicas quanto as emocionais, permaneceram, mas serviam como lembretes constantes de sua resiliência e da profundidade de sua compaixão. A história de Jonas transcendeu o incidente isolado do incêndio. Tornou-se um conto sobre a natureza da coragem, sobre a importância de ver além das aparências e de reconhecer o heroísmo em atos cotidianos. Sua jornada, desde a invisibilidade autoimposta e socialmente reforçada até a aceitação de sua própria luz, ofereceu um elixir de esperança e inspiração. Ele não trouxe de volta um tesouro material, mas um presente de valor inestimável, a prova viva de que cada indivíduo, independentemente de sua posição social ou visibilidade, possui a capacidade de impactar o mundo de maneira profunda. Ao retornar à sua vida, Jonas carregava consigo a sabedoria de que a verdadeira força reside na capacidade de amar, de proteger e de agir com compaixão, mesmo quando ninguém está olhando. Seu legado não foi construído sobre feitos grandiosos e públicos, mas sobre a profunda e silenciosa verdade de que o coração mais ignorado pode, de fato, abrigar a chama mais pura do heroísmo, acendendo uma luz que pode, sutilmente, mudar o mundo. A influência de um único ato de coragem se estende para além do instante imediato, moldando a própria percepção que uma comunidade tem de si mesma e de seus membros. No caso de Jonas, sua ação não apenas salvou uma vida, mas também desmanchou, peça por peça, o muro invisível de indiferença que o cercava. A gratidão manifestada pela família, antes um gesto isolado, catalisou uma onda de reconhecimento que se infiltrou nos cantos mais inesperados da vida urbana. De repente, o homem que deslizava pelas ruas como uma sombra era agora um ponto de referência, um indivíduo reconhecível.
Essa mudança, porém, não alterou fundamentalmente a natureza de seu trabalho ou as realidades de sua existência diária. Em vez disso, introduziu uma nova camada de interação social. Vizinhos que antes o ignoravam, agora o cumprimentavam com um aceno de cabeça, um sorriso fugaz ou um comentário breve sobre o tempo. Essa modesta transição, sutil em sua manifestação, representava uma profunda alteração na dinâmica interpessoal. Prosseguindo nesta linha de raciocínio, é fundamental notar que a experiência de Jonas não foi um convite para uma transformação radical de seu estilo de vida, mas sim um aprofundamento em sua própria identidade. Ele não buscou os holofotes ou uma mudança abrupta de carreira. Sua jornada interior, impulsionada pelo reconhecimento, permitiu-lhe integrar essa nova faceta de sua existência à sua rotina. O ato heróico, em vez de ser um fim em si mesmo, tornou-se um catalisador para uma autoconsciência mais aguçada. Agora, ao empurrar seu carrinho pelas mesmas ruas, ele o fazia com uma nova consciência de sua conexão com o mundo ao redor. Era como se, de repente, ele pudesse ouvir os murmúrios da cidade de uma maneira diferente, não mais como um estranho, mas como alguém que, de fato, deixara uma marca tangível. A gratidão alheia, longe de ser um fardo, transformou-se em um tipo peculiar de combustível, renovando seu senso de propósito sem exigir que ele abandonasse quem era. Ademais, a maneira como a comunidade reagiu à sua história oferece uma lente valiosa para entendermos a resiliência do espírito humano e a capacidade inata de reconhecer a bondade. O clamor público, iniciado por uma mãe desesperada, ressoou porque tocou em uma necessidade universal de acreditar que o bem ainda existe, mesmo em meio ao caos e à indiferença. Essa explosão de admiração, embora direcionada a um indivíduo, refletia, na verdade, um anseio coletivo por esperança e um reconhecimento da força que reside na empatia. A comunidade, ao abraçar a história de Jonas, reafirmou seus próprios valores fundamentais, lembrando-se de que o heroísmo pode ser encontrado em qualquer um de nós, não apenas nos que ostentam títulos ou posições elevadas. O caso dele serviu como um espelho, refletindo de volta para os indivíduos a imagem de uma humanidade mais compassiva e interconectada. Consideremos agora a aplicação prática desse fenômeno. A história de Jonas não se limita a um único evento. Ela estabelece um precedente para a forma como podemos interagir com aqueles que, até então, consideramos invisíveis. Talvez, no seu dia a dia, você se depare com uma situação semelhante. Pense em um zelador em seu prédio, um colega de trabalho discreto, um voluntário em uma instituição de caridade. A lição que emana da jornada de Jonas é a importância de uma observação atenta e de um reconhecimento genuíno. Isso não exige grandes gestos. Um simples bom dia dito com sinceridade, um obrigado por um serviço prestado, um olhar que valida a presença do outro, podem ser os catalisadores que transformam a experiência de invisibilidade em um sentimento de pertencimento. Assim como a mãe de Jonas usou as redes sociais para amplificar seu agradecimento, podemos, em nossas esferas de influência, dar voz àqueles cujas contribuições muitas vezes passam despercebidas, fortalecendo o tecido social com laços de apreço e valorização mútua. Ao contemplarmos o percurso trilhado, emergem não apenas lembranças de eventos, mas as ressonâncias profundas que eles deixaram em nosso entendimento. É como se cada experiência relatada, cada emoção destilada, tivesse adicionado uma nova tonalidade ao espectro da nossa percepção, expandindo nossa compreensão sobre a natureza do impacto e a arquitetura da mudança. Percebemos que a verdadeira força não reside apenas na grandiosidade dos feitos, mas na sutil persistência do ser, na capacidade de uma existência, por mais discreta que seja, de reverberar e transformar o ambiente que a cerca. Em face destas revelações, o véu que encobre a complexidade das relações humanas parece se dissipar, revelando a intrincada teia de interconexões que nos une. O que antes poderia ser visto como atos isolados, agora se apresenta como elos em uma corrente maior, onde a coragem de um ecoa nas fragilidades de outro, e a gratidão de um impulsiona a ação de muitos. A noção de que a visibilidade é um pré-requisito para a importância é desafiada, cedendo espaço para a compreensão de que a presença, mesmo que silenciosa, carrega um peso e um significado intrínsecos, capazes de moldar realidades de formas antes inimagináveis. Nessa jornada de descobertas, torna-se evidente que os contornos do heroísmo se expandem para além das definições convencionais.
A força motriz por trás de grandes transformações muitas vezes se encontra não na busca por reconhecimento, mas na resposta instintiva a uma necessidade que clama por atenção. Assim como a semente, minúscula e oculta na terra, carrega em si o potencial de uma floresta imponente, cada indivíduo detém uma força intrínseca, capaz de germinar e florescer de maneiras surpreendentes quando as circunstâncias permitem e a percepção se abre para enxergar. Refletindo sobre esta trajetória, a expectativa para o que reside adiante cresce, não como uma antecipação do final, mas como uma maturação da compreensão. As diversas nuances exploradas até agora convergem para um ponto de clareza, como riachos que se unem para formar um rio caudaloso. A paisagem do nosso entendimento foi permanentemente alterada, e a forma como abordaremos o mundo ao nosso redor, especialmente no que tange às vidas que habitam as margens, carrega agora uma nova perspectiva, uma sensibilidade apurada para o valor e o potencial que residem onde menos esperamos. A jornada de Jonas, da sombra à luz, não é apenas a história de um resgate físico, mas a metáfora pungente de uma redenção social e pessoal. O homem que, por anos, navegou pelas periferias da percepção coletiva, impelido pela necessidade e pela indiferença geral, descobriu em um ato de coragem espontânea que a verdadeira visibilidade não reside no olhar externo, mas na força interior que emerge quando a empatia suplanta o medo. A Casa em Chamas, um cenário de desespero e destruição, paradoxalmente se tornou o palco onde a humanidade intrínseca de Jonas foi revelada, não a ele mesmo em primeiro instante, mas ao mundo que se recusava a vê-lo. A ressonância dessa história reside em sua capacidade de nos confrontar com nossa própria complacência. Quantos Jonas cruzam nosso caminho diariamente, envoltos em uma invisibilidade autopreservada ou imposta, cujos atos de bondade e resiliência permanecem ocultos, não por falta de existência, mas por falta de um olhar atento. A ressonância dessa história reside em sua capacidade de nos confrontar com nossa própria complacência. Quantos Jonas cruzam nosso caminho diariamente, envoltos em uma invisibilidade autopreservada ou imposta, cujos atos de bondade e resiliência permanecem ocultos, não por falta de existência, mas por falta de um olhar atento. A verdadeira prática, então, começa agora, a de cultivar a percepção, de despirmos-nos dos preconceitos que nos cegam para a riqueza humana que nos cerca. A gratidão da mãe, inicialmente um farol, iluminou não apenas o caminho de volta para Jonas, mas também para nós, mostrando que o reconhecimento genuíno é um poder transformador, capaz de validar a existência e reescrever narrativas. A história de Jonas nos ensina que o heroísmo não se veste de uniformes ou títulos. Ele se manifesta na simplicidade de um gesto, na força de um abraço protetor em meio ao caos, na coragem de se expor quando o instinto dita o contrário. É a capacidade de reconhecer a humanidade em outro, mesmo quando a sociedade nos incentiva a traçar linhas de separação. A jornada de Jonas é um convite para desmantelar essas barreiras em nós mesmos, para olhar para o indivíduo por trás da profissão, do status ou da falta dele. É um lembrete poderoso de que cada vida, por mais discreta que seja, carrega um universo de potencial e dignidade. Ao concluirmos esta narrativa, a lição mais profunda não é a simples admiração pelo ato de bravura, mas a compreensão de que a essência de nossa própria humanidade se reflete na forma como vemos e tratamos aqueles que estão à margem. A verdadeira evolução reside em incorporar essa consciência em nosso cotidiano, em transformar o olhar fugaz em um reconhecimento consciente, em passar de observadores passivos a participantes ativos na teia de conexões humanas. A história de Jonas não termina aqui. Ela se desdobra em cada ato de gentileza, em cada momento em que escolhemos ver além da superfície, validando a existência e celebrando a dignidade inerente a cada ser. A partir deste instante, o convite é para que cada um de nós se torne um catalisador dessa percepção ampliada, permitindo que a luz do heroísmo, muitas vezes oculta, possa finalmente brilhar.